Ser uma empreendedora do prazer feminino no Brasil não é fácil. Aí eu fico pensando, então imagina, né? Isso deve estar 1000 anos-luz de chegar no Afeganistão, com toda a situação que está acontecendo lá, hein, gente? Meu Deus. Bom, mas vamos voltar ao que nos traz aqui hoje, né? Já que a gente não pode salvar lá, vamos falar com as mulheres daqui, porque o que a gente faz aqui ressoa para o mundo todo, né? Quando a gente cuida da gente, a gente está cuidando não só da gente, mas de todo mundo. É tudo uma coisa só, né? Então hoje eu convidei a Marília da Lilith, que ela entrou numa empreitada há um certo tempo atrás de trazer o primeiro vibrador fabricado aqui no Brasil. Eu vou chamar ela já para ela explicar tudo isso pra gente, porque ela me contatou uns anos atrás. Eu tenho o vibrador dela que ela me mandou, e eu achei assim muito, como é que eu posso dizer? Ela muito arrojada em desbravar esse mercado e entrar nesse mercado e a Lilith tem uma comunicação super bacana aqui no Instagram especialmente. Deixa eu já colocar a Marília aqui porque eu quero que ela explique tudo isso pra gente. E aí fica uma boa para vocês já conhecerem, e quem não tem vibrador tem que ter, né, Marília? Que incrível! Eu adoro que você já começa assim. Você fala muito bem, Karine. Eu entrei em contato com você muito antes da Lilith nascer nessa jornada, nessa empreitada, como você disse, porque eu já te admirava na pessoa física e só Obrigada. aumentou. Estou feliz com o nosso encontro agora, em poder trocar figurinha, contar um pouco de como tem sido essa jornada minha pessoal e na Lilith. Assim, hoje a gente está em agosto, né? Hoje não, mas nesse mês a gente fez um ano de lançamento, então já Que tem aí legal. um ano de experiência para compartilhar e para contar de coisas bem interessantes e desafios legais a gente tem superado. Que legal, que legal. Parabéns, porque eu sei que foi uma empreitada mesmo, né? Não foi simples, né? E eu queria que você contasse justamente isso, Marília. Eu já sei, porque você já me contou, né? Mas é importante todo mundo entender de onde que veio essa sua vontade, né? Porque assim, a gente tem vários fabricantes, a gente tem tudo quanto é tipo de vibrador. E se a gente for olhar de uma maneira assim, muito simplista, né? O que que faz uma mulher entrar nesse mercado com um produto que já existe, vamos dizer assim, mas que vem com uma outra comunicação, porque eu acho que o grande diferencial é que vocês têm um único vibrador e toda a comunicação que vocês fazem de marketing, de informação, é muito de empoderar a mulher e não no sentido de só. Como é que eu posso falar sem ser rude com outras pessoas que fazem isso? Mas de instigar a questão sexual. Eu vejo que Uhum. você trabalha muito essa questão do empoderamento através da energia sexual e de ter o vibrador. E não necessariamente de colocar no contexto só sexual. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando, que nem eu estou conseguindo traduzir. Mas é que eu vejo assim, todo mundo que vende esses produtos, não fabricantes, né? Porque eu só falo com revendedoras, fica numa pegada muito sensual da história. E Uhum. vocês vêm com uma comunicação do empoderamento através dessa ferramenta. É isso que eu acho que é uma educação sexual, sabe? É, tem, que bom que está aparecendo e está chegando do lado Tá. daí, porque a gente tem muito essa intenção, assim. Mas de uma forma resumida, contando o contexto e começando a responder um pouco, contando a minha jornada também. Eu sou uma mulher de 27 anos, de São Paulo, que sou formada em publicidade e administração, e sempre me achei uma mulher bem resolvida. Não é uma questão de sexualidade, isso porque eu sei falar, né, sobre o meu prazer, eu tenho orgasmos, eu estou num relacionamento em que eu tenho a rotina de me cuidar, me sinto bem, me autoestimulo desde adolescente. Então, assim, já está tudo resolvido, eu não preciso entrar nessa caixinha e investigar mais. E, obviamente, com o tempo eu fui vendo que aquilo não era verdade, né? Então, em um momento da minha vida em que eu comecei
a me questionar muito, né? Isso do que você trouxe um pouco no começo, né? A gente está aqui falando dos desafios de um de empreendedorismo e tanta coisa acontecendo no mundo. Parece que os nossos problemas são tão pequenininhos. Isso tem muito da história e da minha vontade de empreender, porque eu sempre achei que eu precisava fazer algo com tudo que me veio dado de bandeja. Eu sou de uma família de mulheres muito fortes. A minha família, tanto parte de pai como parte de mãe, é do Nordeste. A minha avó, mãe solo. Uma família de muito trabalho, assim. E eu nasci colhendo os frutos de muitos privilégios. Em dado momento, eu achando que eu estava tudo resolvido com a minha sexualidade, com muitas oportunidades desses privilégios, eu comecei a ver que eu estava tão preocupada em responder essa lista que eu achava, eu tenho que estudar, fazer publicidade, aí qual que é a melhor faculdade de publicidade, onde que trabalha uma publicitária, então vou trabalhar numa multinacional e fazendo todo um checklist de uma boa menina, aproveitando as oportunidades que recebeu. E aí, em dado momento, eu fui vendo que eu não estava me encontrando ali. O que de fato me dá tesão em tudo isso que eu estou fazendo? Assim, o que de fato me dá tesão? E aí, não falando dessa parte só sexual e no quarto, mas na vida, sabe? O que eu E a libido, quero? que a libido é O que eu isso, desejo? né? Essa opção de vida, né? O que de fato eu desejo? Mas, se eu não sei o que eu desejo, quem que eu sou? E aí eu fui caindo nessa crise existencial aos 20 e poucos anos, assim, de perceber que eu estava indo super no automático e cheguei no momento que eu não tinha mais clareza o que eu tinha que fazer no próximo passo e nem se o próximo passo deveria ser uma lista, que eu estava fantasiando isso. E aí, nesse momento, eu caí naquela caixinha que eu achava que já estava super bem resolvida, né? Como assim a minha sexualidade está super bem resolvida? Se eu não sei para onde eu estou indo, quem eu sou, o que eu gosto, o que me dá tesão na vida. Então, não está bem resolvido assim, né? E aí, né, fui buscar, assim, as ferramentas para me ajudar a desvendar isso, né? Então, eu estava numa pira de tipo, mas que cores eu gosto, o que eu quero trabalhar, o que me dá prazer na vida, tal. E aí eu comecei a fazer psicanálise, estudar o feminismo. E, de um outro lado, eu tinha um contato com o empreendedorismo, porque eu trabalhava numa ONG de apoio a empreendedores que existe em vários países. E eu tinha contato muito com empreendedorismo muito masculino, assim, né? Da Faria Lima, de São Paulo, aquela coisa assim, estereotipada, né? E Sim. eu comecei a me identificar com algumas coisas e senti falta de referências de outras mulheres empreendendo e tal. No Brasil, a gente tem a maioria das empreendedoras são mulheres, mas as empresas que mais crescem são Só. majoritariamente masculinas, as É. lideranças e tal. Então, tinha essa coisa do empreendedorismo, eu vendo como uma forma de resolver problemas de um lugar muito privilegiado que eu vim. Empreendedorismo parecia ser um canal, assim. E esse incômodo muito meu, que eu achava que era só, que estava só comigo, né? Então, quando eu comecei a pesquisar isso, tá, o que me dá tesão e e perceber que não tava super bem resolvida, que eu achava que eu acessava meu prazer, assim, então não preciso dessas coisas. Já tinha tido uma experiência super torta de ir num sex shop comprar um primeiro vibrador e falar, isso aqui não é para mim, não sei usar, fiquei com vergonha, e aí saindo da loja, parecia que eu estava fazendo alguma coisa ilegal, assim, totalmente errada. Então, já tinha tido essa Sim. experiência meio torta. E eu fui uma mulher que estudei a vida inteira em escola católica, tive, obviamente, como mulher, aprendi esse lugar de culpa, tabu e vergonha da sexualidade, por mais que eu não assumisse e falasse com graça e com leveza sobre o tema, tinha um lugar ali muito ferido e muito machucado, né? E aí, nessas minhas investigações, o meu caminho sempre foi me preparar e ler. Então, se eu não tinha as respostas, o meu modo de lidar com essas coisas é procurando, pesquisando e lendo, querendo ouvir de outras mulheres.
E aí eu comecei a descobrir muitas coisas sobre a sexualidade, principalmente a sexualidade feminina, que eu não fazia ideia. Comecei a perceber que com 20 e poucos anos eu não sabia o tamanho do clitóris, que eu não chamava a vulva pelo nome, que o que eu entendia como o sexo, o que eu entendia como sexualidade, não cabia, não fazia mais sentido. E aí eu fui buscando essas informações, e aí eu estava lá trabalhando em São Paulo, na Faria Lima, naquela lógica, e na hora do almoço eu estava falando assim com as mulheres que trabalhavam comigo. Ei, você sabia? Sabia que o clitóris tem de 11 a 14 centímetros, Ninguém que tem sabe. tantas terminações nervosas e tal? E elas, não, sabia que era uma bolinha, porque eu estava nesse interesse de investigar mais para mim. E aí eu comecei a falar, mas será que todo mundo sabe, só não me contaram? Assim, por que que me contaram antes, né? E aí eu ia conversando, e aí eu sentia que era uma dor muito compartilhada, assim, que nem essas mulheres de um espaço super privilegiado, assim, que frequentavam e eram referências, super inteligentes e tal. Tinha um lugar ali, algumas delas entrou aqui uma ligação, mas tinham esse, Acontece. Ih, travou. Travou, gente. Travou. Só porque a gente tá falando de uma conversa boa, travou. Ih, será que não vai voltar? Puxa vida, eu tava falando um negócio tão interessante, eu ia complementar para vocês, para falar um pouquinho mais. Vamos ver se ela volta. Isso que ela tá falando sobre, né, o tamanho do clitóris e tudo mais, eu não tenho aqui o material para mostrar, eu preciso até encomendar. Ah lá, ela caiu. Deixa eu mandar aqui para ela de novo. Eu preciso até encomendar um material da Gaia do Meu Clitóris Minhas Regras para começar a mostrar para vocês isso. Caiu, né? caiu. Mas só concluindo, eu comecei a ver que muitas mulheres que eu achava, que eu também reconhecia nesse lugar de muito bem resolvidas, que elas estavam tendo relações onde elas sentiam desconforto, onde elas sentiam dor, que elas também não tinham esse repertório da sexualidade feminina, desse lugar de liberdade. E isso atravessava mulheres, assim, das mais privilegiadas para mulheres que não tinham acesso. E eu comecei a ficar muito indignada, assim. Eu acho que empreender na Lilith foi inevitável para esse meu contexto. Teve uma hora que eu só queria estudar, eu só queria conversar, tudo mais. E aí, quando eu comecei a buscar outras referências, eu me inspirei muito em outras empreendedoras que, de fato, desenhavam os produtos, né? Então, a gente teve essas ondas, assim, de mulheres ocupando espaços dessa indústria tradicional erótica. Foram as mulheres, primeiro, empreendendo e abrindo as lojas de sex shop e fazendo uma curadoria desses produtos muito mais coerente com a sexualidade feminina e com o nosso corpo, transformando essas lojas, sex shop, em espaços para conversas e educação, assim. Então, a gente tem Maravilhoso. muitas referências de empreendedoras no Brasil e em outros países, já assim, avançando muito sobre esse tema, Muito legal. mas muito legal, mas esse segundo passo da gente, de fato, desenvolver os nossos produtos é algo muito recente. Então, tem algumas empreendedoras nos Estados Unidos, e aí você fala, Marília, mas qual a diferença, né? Tem trocentos vibradores e empresas lideradas por homem podem desenvolver modelos de vibradores que façam super sucesso e tal. Mas eu acho que aquela história as nossas conquistas são conquistas mesmo, foram conquistadas, não foram dadas, né? A gente descobriu a anatomia do clitóris no começo dos anos 2000, graças a uma urologista mulher Foi em australiana, 2001, né? Foi em 2001 2001. isso. E o que foi preciso? Foi preciso uma mulher fazer o primeiro ultrassom em Claro. outra mulher viva. Então, acho que a gente tem um conhecimento de causa, e um interesse muito, muito grande, e a gente começa, principalmente quando a gente vai para esse lado de desenvolvimento de produto,
a colocar as nossas necessidades e priorizar isso. Então, ouvir outras mulheres e trazer muitas marcas como a Lilith, que tem esse olhar de não só vender produtos produzidos por outras marcas, mas de fato desenvolver os próprios produtos, tem esse olhar de pesquisa, desenvolvimento de comunidade e de considerar a experiência de outras mulheres. Então, a gente, assim, eu sempre falo que são muitos desafios de empreender, eu falo muito pouco dos desafios de abrir uma empresa no Brasil, sendo mulher, no meio de uma pandemia e tal, porque sempre tem os desafios da categoria, né? Porque sempre é o que fala mais alto. Não, mas ainda tem mais desafio para empreender falando de sexualidade, você sabe muito mais do que o desafio que é produzir conteúdo informativo sobre uma intimidade segura aqui no Instagram, por exemplo, em outras redes. Então, tem vários outros desafios, várias outras barreiras pela categoria em si. E aí, assim, o jeito que a gente encontrou de tirar do papel que, assim, a Lilith é um negócio da minha vida. A gente quer que a Lilith cresça muito, que a gente está só no primeiro ano, é um bebê, e um pouco dessa proposta de ter um único vibrador e ter o primeiro vibrador foi a forma que a gente viu de tirar a Lilith do papel e de colocar e começar a criar uma comunidade, entregar valor e de fato aprender com outras mulheres e assim, para crescer e ter um portfólio mais completo e diverso. Mas esse movimento foi imprescindível para a gente. A gente não, durante as fases de pesquisa, a gente fez pesquisas com milhares de mulheres online, fez grupos de roda de conversa antes da pandemia, com tríades que eram quase que reuniões do Tupperware. A gente selecionava uma mulher, essa mulher trazia duas amigas e os vibradores delas. E a gente entendia, de fato, como que consome, onde que elas guardam, onde que elas Ah, legal escondem. isso. Quando que elas usam, né? Se é diariamente, se não é, se é, né? É bacana isso mesmo. E a É gente o não, comportamento, né? E a gente ficou, assim, falando, putz, então tem mulheres que têm relações com parceiros de longa data que não sentem nem prazer, quanto mais ter orgasmo, e elas esperam aquela relação acabar ali, né, Para com usar o o ponto vibrador. final, para usar um vibrador escondida no banheiro, etc. Então a gente foi vendo todo o resto que estava em volta, e esse foi um processo muito importante para a gente entender que não é sobre o vibrador, que o vibrador é uma parte muito pequenininha da solução, sabe? Que é de fato só uma ferramenta. Mas você pode usar um vibrador e ter orgasmo e continuar num relacionamento abusivo, em sair na rua e ser assediada, e não tocar e não olhar a sua vulva, sabe? Então a gente começou a perceber que se a gente não olhasse com carinho e com afeto para essa educação sexual que a gente gostaria de ter tido antes, o vibrador, a gente não ia resolver o problema que a gente está se propondo. Por isso que a gente acha muito mais importante falar de liberdade, produzir conteúdo e ir estimulando esse empoderamento, como você disse, porque a gente sabe que o vibrador sozinho não vai muito longe. É, é. Olha, eu acho que o que vocês estão fazendo, eu me reconheço muito no que você está falando, é um trabalho de formiguinha. Porque ele tem um propósito muito maior do que vender um produto. E quando a gente faz um trabalho assim, eu sei como você se sente, porque embora seja de formiguinha, você se sente aquela. Você tem 27 anos, eu tenho 40, mas quando eu era criança eu tinha um desenho que chamava A Formiga Atômica, que era uma formiguinha muito poderosa, carregava carros, levantava casas, ela era um super-herói, essa formiguinha. Eu me senti muito tempo aqui na ginecologia emocional. E eu acho que como você deve se sentir, com uma formiguinha atômica. Que embora seja um trabalho de formiguinha, você faz com o maior amor, com o maior engajamento, e não importa se está vendendo pouco ou muitos vibradores Lilith, porque você sabe onde você quer chegar. E você sabe que isso é uma construção. Por quê? Porque você está criando uma cultura. E não é uma cultura de usar o vibrador. É uma cultura da mulher entender melhor sobre a sexualidade dela, o corpo dela, de uma forma educativa.
E essa linguagem que vocês construíram para passar tudo isso, eu acho que amplia muito o público. Porque quando as mulheres vendem um vibrador dentro de um contexto só sensual, sexual, mesmo que coloque educação, mas eu vejo que é um outro contexto, está vendendo só um produto. E vocês estão entregando uma nova visão da mulher sobre o corpo e sobre a libido dela. E, gente, quero fazer uma pontuação aqui. É importante vocês terem em mente que libido não está relacionado somente a tesão, a sexo, a vontade de transar. Libido é a vida. Quando que uma mulher está sem libido? Quando ela está sem alegria de viver. Quando ela está sem, não está colocando seus dons e talentos para fluir, quando ela está infeliz, quando ela está tolhida, que é um pouco do que a Marília contou, que foi o momento em que ela deu aquela virada de olhar para o que realmente ia dar tesão na vida dela. Então é bom a gente lembrar que quando a gente fala de libido, muita gente escreve aqui, eu tô sem libido, o que eu faço? Tem alguma dica? Olha pra tua vida. Por que você não tá bem? Por que você não tá feliz? O que você não tá fazendo que não tá te realizando? E o propósito de tudo que você tá fazendo, Marília, eu acho que é justamente, inclusive, colocar a libido no lugar certo, na caixinha certa. Para as mulheres entenderem que sexo, usar vibrador, gozar, tem a ver com como nós nos sentimos no geral na vida. Ou quem está assistindo aqui vai me dizer que quando não tá bem, tá mal, vai lá e transa com o parceiro. É bom? É gostoso? Não tem como. Você pode até fazer, gozar, mas não é aquela mesma coisa de você estar bem, feliz, realizada. Né? E isso, uma coisa puxa a outra. Estar assim na vida, né, puxa tudo isso para o nosso chakra sexual, que aí sim vem o tesão e vem a libido do sexo, para o sexo acontecer gostoso, bom e tudo mais. Então a gente tem que entender tudo isso. E eu vejo assim que você faz um trabalho muito de conscientização e de popularizar o vibrador no melhor sentido possível. Porque uma mulher que é um pouco retraída, que não tem coragem de ir no sex shop, ou que tá vendo uma linguagem muito sensual e que aquilo não é muito para ela, quando olha a tua linguagem, ela vai atender de todas as mulheres conscientes ou que buscam uma consciência em relação a isso. Agora, fala uma coisa para mim, Marília. Você tá com o Lilith aí na sua mão, pertinho? Ai, não tô, acredito. Não E o tô, meu eu também não tá pego. aqui. Eu já Mas a pego gente, também. se vocês, gente, todo mundo que tá aqui, o Lilith é um bullet que ele parece um batom. E é até bom não estar aqui pra vocês não verem agora, porque daí vocês vão aqui na setinha que tá do lado do Somos Lilith, vocês vão ver o perfil lá, Somos Lilith, que é da empresa da Marília, e vocês vão conhecer lá o Lilith, o vibrador. Ele parece um batom, né? Ele é um bullet, que é aquele vibrador pequenininho, mas ele é muito mais discretinho, muito mais bonitinho, porque dá pra você jogar na bolsa realmente como se fosse um batom. Eu vi um batom quando ele chegou, tá, Marília? Foi isso que eu vi. Falei, nossa, parece um batom. Mas eu me perdi no que eu ia falar. Eu tô menstruada, eu vou ficar voada mesmo. Eu me Sem perdi, gente. Me problema. ajuda onde que eu tava. Às vezes acontece isso. Eu peço ajuda pra todo mundo aqui. Eu Eu me acho que perdi. você ia perguntar alguma coisa, mas eu posso fazer um comentário antes. Claro. Diz que você falou da linguagem, o quanto que é importante, porque eu recebo, né, algumas, mas você faz tudo isso, tipo, estudou, pediu demissão, tal, para fazer uma comunicação e tudo, uma história para vender vibrador, né? No final é isso. E aí, obviamente que não é, né? E quando você percebe isso, quando a gente consegue colocar em linguagem, a gente consegue dar voz para um tema que sempre foi escondido, tratado como sujo, etc., a gente começa a abrir diálogo para outras possibilidades. A gente recebe feedback de clientes, por exemplo, uma cliente que estava casada, 50 anos, comprou o Bullet Lilith por indicação da terapeuta, etc. Usou normalmente tem essa sensação de tipo, nossa, por que que eu demorei tanto? Por que que, assim, e com uma vontade de eu quero compartilhar isso com outras mulheres, sabe? Será que minha mãe está tendo prazer? Será que as minhas amigas, os dados são de que 40% das mulheres
atingem o orgasmo durante a relação, principalmente em relações heterossexuais, esse número até cai, é mais baixo. Então, assim, e um quarto das mulheres Ou afirma que a seja, última relação não foi nem prazerosa. Então, se a gente pensa em 4 mulheres da nossa vida, uma delas está tendo relações frequentes e que não sente nem prazer, não se sente satisfeita. Não estamos nem falando do orgasmo aqui. E aí a gente tem esse posicionamento em uma linguagem mais libertadora e mais afetuosa, de uma prática natural, que é a nossa sexualidade, e uma mulher, por exemplo, uma mulher mais velha sente confortável em voltar e comprar um para a filha e presentear a filha mais nova. E o contrário também acontece, uma mulher é, jovem de voltar e presentear a mãe no climatério, escrever uma carta junto com o que legal. vibrador, e é a primeira vez que elas falam do tema. Então, parece detalhe, mas a gente colocar nesse lugar de, tipo, a gente tira o erótico do quarto e não é esse erótico carregado, todo estereotipado que a gente está Isso, é acostumado, né? isso. É isso. Eu acho que esse é o grande diferencial, é o que torna vocês diferentes de qualquer outra empresa do mercado, ou mesmo revendedoras. Eu acho que é um trabalho que vai crescer muito, mas como vocês estão criando uma cultura, realmente, eu acho que o que faz você seguir é esse propósito, né? O coração da gente fala que tá tudo certo, que a gente chega onde tem que chegar, né? Eu tive muitas barreiras também quando comecei isso, porque eu não sou médica e eu não sou psicóloga. E eu falo de ginecologia emocional, é ginecologia com psicossomática, né? Então eu também tive muito cuidado e muitos medos, mas eu sabia que para onde eu ia era passo de formiguinha, mas ia chegar, ia crescer, ia chegar longe, né? E leva tempo, mas eu comecei em 2013, a gente está em 2021, o trabalho já foi reconhecido pela Federação Brasileira da Ginecologia e Obstetrícia, né? Eu recebo tantos médicos É. hoje no curso, eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, mas por muito tempo eu vi que eu estava criando uma cultura. Às vezes, sim, parecia que não ia para o lugar que eu queria, mas tinha algo muito maior que me impulsionava e falava: não, tenha paciência, porque o que você está fazendo é autêntico, né? E é real. A Vivi está aqui pedindo para falar mais sobre o produto. Vivi, antes da Marília te responder, eu acho que seria interessante, assim que a gente encerrar essa live, você dar um pulinho lá no perfil do Somos Lilith, para você ver o produto mesmo, né? Mas acho que a Marília pode complementar, principalmente para quem nunca teve um vibrador, Marília, que é essa a intenção da Lilith, especialmente, né? Posso, super. Eu não estava vendo os comentários aqui. Ai, eu às vezes me pego na tecnologia agora que eu vi. Não, fique em paz, É, isso aí é comigo. Você tem só que falar, sou eu obrigada. que tenho que cuidar aqui. Obrigada, Karine, por ter lembrado, Vivi. O Bullet Lilith a gente desenvolveu. O Bullet é um modelo clássico, né? É uma calça jeans, é um dos vibradores mais usados no mundo, e chama Bullet porque tem um formato de uma bala, né? E aí tem produtos de todos os tipos, cores, e a gente decidiu fazer o primeiro vibrador que a gente gostaria de ter experimentado antes. Então, a minha experiência pessoal comprando o primeiro vibrador teve muito isso de, esse produto não é para mim, não entendi nada, não entendi como funciona, tem 30 vibrações diferentes, eu não sei nem usar nenhuma delas. E a gente quis facilitar esse processo. Então, o Bullet Lilith é um vibrador que tem as vibrações que a gente escolheu em pesquisa a dedo, tem 5 vibrações. É um vibrador certificado. Vibradores não são produtos certificados no Brasil, mas a gente certificou nas organizações todas. E ele tem uma textura veludada. Ele é vermelho bordô, então parece um batom vermelho. E tem a nossa cara, assim. E o que a gente tem percebido aqui, pra você ter uma ideia, Karine, a nossa idade média é assim de 35 a 39 anos, né, das consumidoras. E a gente recebe muitas mulheres 40 a mais também, que nunca tinham tido um primeiro vibrador e vem na Lilith uma oportunidade de ter um primeiro vibrador totalmente diferente do que elas imaginavam que seriam. Então, é um vibrador pequeno, potente e discreto, que são as 3 coisas que são imprescindíveis assim nessa relação. Ele é discreto porque o ruído é um dos mais baixos.
da categoria. Ele é discreto porque ele é pequenininho, então não tem aquela barreira de usar na relação e estar competindo, ou que parece um falo, ou que é muito grande e você não sabe muito bem como pegar. Uma ponta arredondada que você consegue estimular não só aquele ponto na genital, mas ir descobrindo, e esse é o que a gente acha que é o caminho, né? Você pode usar o Boletilite no banho, na água, na banheira, ele é recarregável, e essas vibrações complementares você consegue ir passando e se experimentando com calma. Então, esse é o primeiro vibrador que a gente lançou. A gente está desenvolvendo e ano que vem a gente vai lançar novos modelos. Então, estou bem animada Legal. para complementar essa família. Mas é um pouco disso. Depois posso mostrar a foto e também tenho várias informações no perfil da Lilith. Olha, você pode contar comigo aqui para o que precisar, viu, para divulgar, porque eu acho que essa linha de pensamento tem tudo a ver com a ginecologia emocional, com a minha maneira de trabalhar, com a maneira de popularizar mesmo assuntos, temas, produtos que sempre tem tabus, né? Que às vezes são apresentados ou trazidos de uma forma um pouco atravessada para o público, né? Então eu acho que você está democratizando esse autoconhecimento através do vibrador com toda essa proposta. Marília, eu lembrei que eu ia perguntar aquela hora. Ai, que bom. Eu ia perguntar onde o vibrador é fabricado. Isso é uma informação super importante. A gente desenvolve o vibrador, então a nossa equipe são todas de mulheres, hoje são quase 10 mulheres que contribuem indiretamente e diretamente, e os nossos produtos são desenvolvidos por nós aqui no Brasil, com impressão 3D, os desenhos a gente faz aqui. Só que a fábrica, não tem fábricas de vibradores em outros lugares além da China. Então a gente terceiriza. Tem uma fábrica de uma marca que chama Fun Factory, que fica na Alemanha. Mas o resto, as outras marcas, até as marcas americanas, as Tudo é na marcas, China, gente. todas as fábricas Até são a na Nike China vem da ainda. China? Ainda assim. Então, lá a gente provavelmente, futuramente, quem sabe, consiga fabricar no Brasil. Infelizmente, os componentes vão continuar sendo importados, mas Aí fica muito esse é um caro. desafio. Esse é um desafio. Mas hoje o processo de fabricação, a gente tem uma fábrica parceira e com uma equipe de engenharia e tudo mais, que dá esse suporte e a gente fica batendo essa bola entre. A gente pesquisa o produto aqui, desenvolve aqui, tem esses protótipos de impressão 3D e tudo mais, em parceria com a equipe de engenharia da China e outros parceiros que a gente tem de controle de qualidade de processo e tudo mais. Então, ficam fazendo esse bate-bola. Não, olha, maravilhoso. Realmente você é muito guerreira. São muitos processos para fazer tudo isso. Acho que entra toda essa parte de importação junto, né, Marília? É bastante coisa. Eu admiro bastante você. Com 27 anos você já está muito longe. Você olha bem macro para a coisa. Admiro muito, viu? Todo esse Ai, pensamento, esse obrigada. trabalho. Muito, muito lindo, muito lindo, muito lindo. Então, conta comigo por que precisar. E tem uma pessoa aqui, a Ana Prates. Ana, não perde tempo. Vai lá no perfil, no Somos Lilith. Nunca é tarde, a gente merece isso. Eu acho que, inclusive, Marília, isso vai crescer tanto que, se Deus quiser, a gente pega até a terceira idade, porque a maioria das mulheres da terceira idade nunca tiveram um orgasmo, tá? E Então, a gente tem mulheres assim, a gente estava até fazendo os recortes de idade ontem, inclusive, e tem, assim, os compradores de 80, 70, 60 anos, e é graças. isso, assim, é uma jornada, né? Você ter um vibrador não vai resolver, mas é um primeiro passo para ali se experimentar, tudo mais, isso não tem idade. A gente pode mandar, Karine, depois, terminando a live, um cupom de desconto para você compartilhar, se você quiser, nos stories. Pode Enfim, mandar. para Ana, para Vivi, para elas experimentarem, terem esse incentivo, se elas quiserem, se não, também guarda ali depois, quando for o Não, pode momento, a gente mandar vai estar sim, aí. pode mandar. A gente põe lá nos destaques, depois a gente conversa melhor, inclusive, dá para colocar no blog.
A gente Legal. põe sim. Agora, para finalizar, tem uma coisa. Fizeram um comentário aqui que eu acho super interessante você contar, né? Falaram, nossa, a própria Ana, eu amei o nome Lilith. Então, explica para todo mundo o significado de Lilith, que é tão poderoso também. É incrível, e tem muito disso que você falou de empoderamento de liberdade, né? Lilith é um mito, digamos assim, da primeira mulher do mundo, né? Então, a primeira mulher criada do barro, assim como o A homem, não vulgo de a uma Eva, tá, gente? Só que não na linguagem cristã. que foi a primeira. Tem várias formas de se contar a história. A que a gente conta que foi uma das primeiras, a primeira mulher de Adão, que não aceitou ficar numa posição de submissão na relação. Então, tem trechos de histórias assim. Que mostram que ela não aceitava ficar por baixo, ela queria priorizar e ter autonomia sobre o próprio corpo, prazer, e ela não foi atendida, então voou para fora do paraíso. Algumas mulheres, algumas pessoas chamam de a primeira mulher, a primeira Eva, a serpente, mas ela representa para a gente uma das primeiras mulheres que Feministas. feministas e que quis dar voz para os seus próprios desejos. Então, Lilith inspirou o nome da nossa marca e é de alguma forma uma utopia de que a gente gostaria que a gente fosse, sabe? Perfeito. Maravilhoso. Marília, muito obrigada por você ter vindo contar tudo isso pra gente, incentivar tantas mulheres, né, a Eu que olharem para si agradeço. através disso. Só vai crescer. Eu fiquei super orgulhosa mesmo de ver tudo que você falou, assim, achei lindo. Conta comigo. Gente, ó, Somos Lilith, é o perfil, @Somos Lilith, tá escrito aqui, tá? Vão lá, sigam, aproveitem. O vibrador é uma graça, esteticamente falando, poderosíssimo. Invistam, né? E uma coisa, antes de eu fechar. Vibrador não é só pra gente ficar ali na cabecinha do clitóris. A gente tem que lembrar que o clitóris, como a Marília falou no começo, ele é muito maior. Então, quando for usar, né, começa a passar. Eu até abri a perna aqui. Começa a passar em volta da sua vulva, assim, ó, nos lábios internos, externos, porque você vai perceber que você tem que o clitóris ele é grande internamente, ele pega toda essa parte, são muitas terminações nervosas, então você brincar com ele em volta, você vai descobrir onde está o seu prazer. Foi entendendo isso que eu descobri que, por exemplo, do lado direito da minha vulva, eu tenho mais prazer. Eu gosto mais rápido com o vibrador. Não é na cabecinha do clitóris. É isso que a gente precisa descobrir, né? E os homens, que eu vi que tem homens aqui, também precisam saber que cada mulher vai ter mais prazer nesse clitorão todo que vocês não veem, que ele é interno, e de maneiras diferentes. Então não adianta um cara se achar bom de cama e fazer um sexo oral de um jeito numa mulher por um tempo que faz ela gozar. Não adianta ele achar que a outra, a nova, vai ser igual. Porque cada vulva é uma. Cada clitóris é um. E cada mulher vai descobrir que jeito que tem mais prazer ali. Então, eu acho importante a gente falar isso. Porque a ideia que ainda existe é de que o clitóris é só a cabecinha que está ali embaixo do capuz. E não é. Ele é muito maior. E muito mais poderoso do que o pênis, em muitos sentidos, né? Inclusive, nós podemos ficar gozando horas. Existem relatos de mulheres que ficaram... Acho que a Marília deve saber disso melhor. O maior relato que eu conheço é de 2 horas seguidas tendo orgasmo. Não sei se você E, conhece um. É o maior? É o maior? eu não sei, é porque assim, tem muitas pesquisas, assim, mas o que acontece é que nem você disse, né? O pênis, ele é mais simples, né? Ele tem uma única estrutura para fazer xixi, para ejacular, para sentir prazer, para reproduzir. A gente tem Tem tudo um separado. complexo com É, especialistas. Então, se o nosso canal vaginal fosse tão sensível e se a gente sentisse tanto prazer, por exemplo, na penetração, se esse fosse o foco, né, é. da nossa relação, a gente não conseguiria suportar a dor de parir, porque o clitóris é tão, tão, tão sensível que a gente não, se fosse tudo simplificado num único canal, a gente teria um problema de evolução da espécie, né? Sim, sim, E, sim. e isso que você falou é perfeito, assim, muito importante lembrar, porque esse especialista, né? A gente tem um órgão especialista no nosso prazer, que é o clitóris, e ele tem essas nuances. Eu também experimentando, tem
um ponto no grande lábio direito, que é aquele ponto que só você experimentando, passando o vibrador, às vezes você para no lugar e fala, nossa, é aqui. Aí vai um pouquinho, e isso vai mudando dependendo do momento da sua vida, do seu corpo, do seu ciclo, com quem que você tá, enfim, muda muito. E a gente também sempre incentiva a começar a usar o vibrador, não necessariamente no genital, sabe? Passar no corpo, no mamilo, e desensibilizando, né? Aproveitar ali aquela vibração para ir fazendo essa massagem, né? Mais sutil, assim. Mas muito bom, ótimos pontos para a gente Sim, e até para quem gosta de sexo anal, ou para quem que tem vontade de experimentar, já percebeu que algum estímulo ali traz o prazer, porque sexo anal não é pra gente fazer o que o outro quer, viu? Eu acho importante frisar isso. Sexo anal não é fazer, né? Porque meu parceiro quer, ou minha parceira quer, né? Não, o sexo anal é se você já percebeu que ali naquela região você tem estímulo. Mas se você não percebeu, você vai ter, porque tem mais terminações nervosas no ânus do que no próprio clitóris. Até para quem quer experimentar, passar o vibrador no ânus vai começar a perceber qual que é a diferença desse tipo de prazer. Porque existe um orgasmo anal e ele é diferente do vaginal. Mas existem muitos tabus, muitas mulheres têm medo, a gente não quer nem pensar nisso. Mas de repente você é uma pessoa que em alguma relação ou com algum estímulo percebeu que ali pode ser gostoso. Desbrava porque tá? Só Senão um tá tudo certo. lembrete, sempre tomar cuidado De lavar. quando for usar, de lavar, de higienizar, e também quando for usar para penetração. Sempre, se for o bullet, não é um modelo para penetração, Não. nem na vagina, no canal vaginal, nem no canal anal. Porque para você usar vibradores ou dildos ou qualquer produto para inserção anal, você precisa ter uma base para conseguir, travou? Para conseguir retirar, né? Uma alça, uma base maior. Então, esses vibradores muito pequenos É são como um mais plug focados para anal. Para quem externo. não viu, o plug ele tem uma trava. O plug anal você coloca, ele tem uma trava que não vai passar dali. Então, o bullet é para você passar em volta. Do mesmo jeito que você vai passar na vulva, ali, você vai passar em volta. Não é para penetrar em nenhum lugar, né? Porque é um estimulador, não é necessariamente para penetração. Para penetração existem outros modelos. aparatos, né? Marília, obrigada mais uma vez, viu? Obrigada, eu que agradeço. Parabéns por tudo, só vai crescer. Obrigada a todas vocês que estiveram aqui com a gente hoje. E amanhã eu tô aqui com perguntas e respostas ao vivo. 30 minutinhos. Você tem dúvida, você vai trazer para mim que eu respondo ao vivo, combinado? Espero todas. Beijo, Marília. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Beijo todo mundo. Até amanhã. Tchau, Tchau, gente. tchau.